Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada Liberte-se da Ansiedade. Então, se você conhece alguém que está precisando de ajuda, já pega esse link e encaminha para algum amigo, alguém que você conhece. Para quem está chegando agora, Bruna Gallert falando com vocês. Tudo bem por aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa jornada. Eu estava animada aqui esperando que a gente entrasse aqui ao vivo com vocês. Olha, sejam bem-vindos mais uma vez à aula dessa jornada de libertação da ansiedade. Nessa jornada, eu estou ensinando como se libertar da ansiedade sem precisar usar medicação. Não é bom, gente? Ajudando vocês a pensarem na estrutura do pensamento de vocês, que produz muita ansiedade, que vocês sentem e vivem me pedindo ajuda. Eu adoro com isso, mas de fato a gente precisa colocar a cabeça para funcionar. O objetivo é ajudar vocês a retomar a vida, tá? Normalmente a gente fica aprisionado com a ansiedade, né? E eu quero ajudar você a não ficar presa naqueles medos catastróficos que a ansiedade fica produzindo, medo de tudo, medo das coisas. E olha, hoje, na aula de hoje, eu quero ensinar para vocês estratégias. Eu adoro isso, né? Estratégias de como a gente pode dominar e controlar a ansiedade, sabe? Organizar os pensamentos diante de um problema, né? Como que eu posso me organizar se eu sou ansiosa diante de uma circunstância difícil na minha vida, né? Sem que a minha mente me leve sempre para o pior lugar, que sempre eu fique imaginando que a pior situação vai acontecer, me deixando sempre naquele medo paralisante, tá? Então eu quero te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esses pensamentos de medo, que eu sei que eles são, insistentes, não é verdade? E entender isso é uma parte bem importante para que de fato a libertação aconteça. Então, gente, se por acaso você está se lembrando aí de alguém que precisa de ajuda, para aí rapidinho, encaminha o link, dá um like, já deixa aqui o seu joinha, participa, escreve aqui nos comentários, porque isso é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas, certo? Olha só, eu sei que muitas pessoas acham que é bem difícil da gente se libertar da ansiedade. Eu sei. Na última aula lá, a galera mandou mensagem pedindo socorro, desesperadamente, né, para sair do ciclo da ansiedade. E muitas dessas pessoas ficam pensando assim, ó, Bru, eu acho que não tem mais jeito. Bem de verdade, não tem mais jeito. São muitos anos de ansiedade. São muitos anos que eu tô presa nisso. Já tá grave demais a minha situação. Sabe? Se você é uma das pessoas que pensa assim, calma. Deixa eu te mostrar algumas pessoas que já estão conquistando a liberdade delas, sabe? Elas já estão retomando a vida delas para a normalidade, para aquele jeito que a gente é antes da ansiedade, que a gente era antes da ansiedade, lembra? Mais tranquila, mais leve, fazendo de tudo. Então, no início, essas mulheres, elas também achavam que não tinham mais jeito. Ah, elas achavam a mesma coisa que vocês. Mas olha só o que elas estão dizendo hoje. E eu gosto de mostrar isso porque um dia eu também já duvidei desse processo. Eu também já fiquei angustiada. Assim como vocês, eu já estive desse lado e eu sei exatamente como que é. Principalmente, gente, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, principalmente porque a internet, ela tá, cheinha de coisas ruins, né? Muita gente enrolando, né? Muita gente inventando coisas que não são reais, que não produzem efeito. Então, eu entendo demais quando vocês desconfiam, quando ficam inseguras, né, Bruna? Será que isso aí funciona mesmo, esse negócio de ansiedade? Esses questionamentos que tu falou na aula anterior, essa mudança de pensamento, não é verdade? A insegurança grita. Ela grita dentro de nós quando a gente está passando
pela ansiedade tóxica. Então, tudo ao nosso redor começa a ficar negativo. Não vai dar certo. Eu não consigo melhorar. Não adianta, Bruna. Não consigo, eu já fiz de tudo. Eu vou ficar assim para sempre. Eu já aceitei que doeu menos. Isso dá certo para ti aí, Bruna, para tuas alunas, mas para mim, a gente nem percebe. Mas a gente fica super negativa quando a gente está presa na ansiedade, sabia? A gente fica presa nessa situação. Então, é natural você ficar insegura e acreditar que vai dar tudo errado. Eu quero dizer que eu te entendo. Eu te entendo demais, porque eu também já pensei assim. Ontem não. Antes de ontem, na segunda-feira, anteontem, nós falamos sobre isso, lembra? Sobre o vício do ciclo do medo. Quem estava aqui, escrevam aqui no chat. Eu estava na aula, profe! O vício do ciclo do medo, repetição de padrão de pensamento, quando a gente fica fixada naquela mesma ideia pessimista, naquela mesma ideia negativa. Mas deixa eu te dizer, pra gente, pra mim, pra minha equipe que trabalha sério, assim como a gente, né, que acompanha cada evolução de cada aluno, eu quero dizer que é um prazer para mim compartilhar a verdade, a transformação na vida de pessoas que já conseguiram chegar nesse destino, não é? Isso é tão importante, gente. Retomar as conquistas da própria vida, conseguir voltar a fazer aquilo que já não fazia mais, de não ficar refém do medo. Então, produção, agiliza aí, roda o vídeo, porque esse vídeo ele gera bastante esperança e fala de uma realidade que é bem possível. Vai, presta atenção, presta atenção. Eu vou compartilhar com vocês os relatos de pessoas comuns, assim como você, que decidiram se libertar da ansiedade. E esse primeiro relato é de uma aluna do Liberte, e ela fala que depois de muitos meses ela conseguiu levar os filhos para andar de bicicleta pertinho de casa, e eles ficaram tão felizes, ela também. Ela conseguiu sentir o vento, relaxar, mesmo que por alguns minutinhos. Ela contou também que ela foi no supermercado sozinha, a pé, que ela não teve tontura, não teve falta de ar, conseguiu ver os carros passando pertinho e ela não teve medo. E ela concluiu ali dizendo: Bruna, voltei toda feliz, cheia de sacolas. E, gente, para quem sofre com ansiedade, um relato como esse, coisas simples do dia a dia, quando a gente está preso no medo, isso se torna uma tortura. Então, é uma vitória quando a gente consegue voltar a fazer coisas simples na nossa vida. Outro relato de outra aluna do Liberte. Ela também tem problema com ansiedade, ataques de pânico, já passou por vários médicos, já tomou medicamento e não adiantou. Parava de tomar o remédio, os sintomas voltavam, tudo de novo. Ela relatou ali que os médicos só falavam que ela ia ficar bem, mas que nunca explicaram nada com clareza, né, para ela, até que ela me encontrou no Instagram e começou a descobrir o que ela tinha. Ela disse, né, que eu falava tudo que ela estava sentindo, parecia que eu estava lendo os pensamentos dela. E hoje ela está participando do curso do Liberte, da ansiedade, e olha o que ela diz: estou aprendendo a lidar com a ansiedade. Aos poucos estou enfrentando meus medos, aprendendo a questionar meus pensamentos. No curso, a Bruna explica tudo bem detalhado, com muita clareza, para que possamos entender o que estamos sentindo e o que precisamos fazer. Aos poucos estou me redescobrindo, acreditando mais em mim e na minha capacidade de vencer. A confiança está sendo retomada e isso é transformador. Mais uma aluna. Bom dia, grupo. Quero compartilhar uma alegria com vocês. Ontem foi um dia maravilhoso em família. Fui para o sítio e para isso eu tinha que pegar a estrada, coisa que tinha pânico. Já não ia fazer uns 8 anos. E ontem enfrentei o medo, rompi as barreiras e foi incrível. Que dia inesquecível. Estou fazendo a mentoria da Bruna, está sendo incrível. Pedi tanto a Deus para esse dia chegar. Então, é possível. E aqui eu tenho mais outros
inúmeros relatos que eu poderia ler para vocês para mostrar que é possível se libertar da ansiedade sem o uso de medicação. Eita, que coisa boa! Olha isso, gente, ó. Na próxima jornada, eu quero ver você aí que está assistindo. Eu quero você aí, ó, dando depoimento de cura, de libertação. Você mesma, sabe? Aquela que está bem desacreditada. Você vai ser a próxima a estar aqui comigo. Essas alunas que apareceram aí nesse vídeo, super maravilhoso, eu amo assistir isso. Essas alunas, há poucos meses atrás, elas estavam, ó, desesperançosas, sabe? Elas não tinham esperança de melhorar. Mas elas me disseram assim, ó, Bruna, eu vou experimentar. Eu quero ser a próxima a contar minha história. E olha, elas estão aí, gente, alegres, vencendo as lutas, todos os dias, vencendo a mente. Não é fácil, mas quando a gente quer algo, a gente se determina a conquistar, sabe? Então, se isso for algo que você queira de verdade, saiba que eu e toda a minha equipe, a gente está aqui, ó, mega preparado para te ajudar, tá? Mas é para quem quer de fato. Olha só, vamos lá? Vamos para a nossa parte aqui, ó. Antes de explicar para vocês as técnicas que a gente vai falar hoje, eu quero só relembrar a aula anterior, porque é importante, uma aula liga a outra, tá? A gente falou sobre o quê? Quem lembra, escreve aí no chat. O que nós falamos na primeira aula? Escrevam aí no chat para eu saber. Quem sabe como funciona o ciclo do medo. Como que você cai nesse ciclo todos os dias, né? E lembrem que eu passei para vocês umas perguntinhas específicas para enfraquecer os pensamentos negativos. Lembram? Então, tem que colocar aquelas perguntas em prática, porque elas mexem na estrutura da mente. Lembra que a gente também falou sobre os padrões de pensamento que ficam se repetindo toda hora, aquele mesmo padrão de pensamento. E eu dei também 3 perguntas chaves. Quem anotou, coloca aí no chat, vai. Já compartilha com quem não assistiu essa primeira aula. Quero ver quem é que estava ligado. Aquelas 3 perguntinhas básicas que eu passei para vocês quase no finalzinho da aula. Quem não assistiu a aula, no final dessa live, corre lá no grupo exclusivo do WhatsApp que a gente tem e confere lá, ou confere no seu e-mail, tá? No seu e-mail vai ter o link da aula que já está super disponível para quem perdeu. Mas é para assistir só depois dessa aula aqui, tá? Não é para ir para lá agora. Mas, ó, na última aula eu disse assim, ó, não adianta vocês só serem ouvintes dessa jornada. Para produzir algum efeito na vida de vocês, precisa ser praticante. Quem respondeu, parabéns. Quem não respondeu, um puxão de orelha. Ó, esses ensinamentos, gente, ouçam o que está sendo passado aqui e, por favor, coloquem em prática. Eu não quero nenhum obeso intelectual. Chique essa palavra, né? Vocês sabem o que é uma obesidade intelectual? Aquela pessoa que só ouve, aprende, mas não faz nada com o que aprende. Ela só está ali ficando inchada de tanto alimento, de intelecto, de informação, mas não resolve nada na vida dela. Ela está ali parada, estagnada. A pessoa está cheia de conhecimento, sabe tudo o que se passa na internet, consome um monte de conteúdo, mas pouca prática. Ó, não rola, gente. Aqui é mão na massa. Anotem tudo. Pega papel aí, anota de verdade, porque na hora da crise a gente fica desbaratinada. A gente esquece do que é que precisa ser feito. E aí, se tem anotado, tu corre lá nas anotações e faz o negócio acontecer, tá bem? Alguém de vocês usou dessas ferramentas que eu passei na aula passada? Fala a verdade. Alguém usou durante esses dias? Eu usei, porque eu uso sempre, né? Mas, ó, para quem faltou é o seguinte, bem rapidão.
A gente começou detectando um estímulo inicial, tá? Que nada mais é do que uma situação que gera ansiedade. Pode ser algo externo, algo aqui do lado de fora que me deixa ansioso, ou pode ser uma preocupação interna, tá? Cada pessoa tem algo que dispara alguma memória que traz ansiedade. Então, a gente percebeu isso. Aí nós entramos aonde? Na resposta fisiológica, que são as manifestações físicas, que o corpo demonstra, as nossas emoções, sabe? Vai trazer o taquicardia, o tremor, a dor de barriga, dor de cabeça e assim por diante. Quando o nosso corpo começa a reagir fisiologicamente àquele estímulo inicial. E aí, no terceiro ponto, nós entramos na resposta cognitiva. Resposta cognitiva, que são o quê? As estruturas do nosso pensamento. Lembra? Elas ficam o quê? Negativando e catastrofizando tudo ao nosso redor. Fica tudo negativo. Vai dar errado, a minha pressão vai estar alta, vai dar errado, não vou conseguir. Não é verdade? E aí, como que tudo isso se encerra? Com o comportamento, né? Que é uma resposta a tudo que se desenrolou na minha cabecinha. E aí, qual é o comportamento? Aquele comportamento safado. Evitação, fuga. Quando a gente vive fugindo, evita entrar em contato com tudo aquilo que me assusta. Ou se me deixa desconfortável, eu não quero. Tudo aquilo que me remete à ansiedade, não quero. Estão entendendo, gente? Então, ó, todos esses estímulos ansiogênicos que a gente está falando aqui, o que eles fazem? Eles acabam reforçando ainda mais o ciclo do medo. E aí fica mostrando lá para o teu cérebro que a situação que você está fugindo, de fato, ela é assustadora. Ela é muito preocupante. É como se tu estivesse dizendo para o teu cérebro, ó, eu vou fugir porque aquilo que você está me informando é real. Vai acontecer ou está acontecendo. E aí, quanto mais você foge do medo, maior ele fica na tua mente, maior ele cresce. Essa é a realidade da psique de um ansioso. Então, quem não viu a aula, anota aí para assistir depois, que eu vou enviar, tá? Para as pessoas que precisam dessa informação. Gente, essa foi a ideia geral, mas tem um monte de peculiaridades nessa aula, foi bem legal, tá? Mas você precisa assistir, tá? Para poder se colocar dentro desse processo psíquico e entender aí quais são as armadilhas que você está caindo. Tá cheio de pequenas técnicas que vão te ajudar, tá bom? Então, se vocês não conseguiram, gente, assistir o primeiro episódio da jornada, é bem importante depois você buscar o link para poder ter o entendimento completo do que a gente está tratando aqui. E eu te garanto, vai ser muito esclarecedor, tá? Para você também, se você já estiver dentro dos nossos grupos do WhatsApp, fica tranquilo que você vai receber ou até já recebeu essas informações, tá certo? Gente, se a gente tiver tem esse link aí disponível, eu já vou pedir para minha equipe, lança aí no chat já para eles, tá? Mas é só no final da aula, que agora eu não quero que ninguém saia daqui. Melhor, né? Para não perder nada. Tá, então a gente vai colocar só no final da aula o link do chat. Fechou? Vamos dar sequência. Bom, gente, vamos aí para agora a hora da verdade, tá? O desejo de todos vocês que estão conectadíssimos aqui comigo, que é se libertar de verdade da ansiedade. Eu já disse isso, gente, em outras jornadas, né, do Liberte, e eu vou repetir, eu falo sem medo de errar. E é importante que vocês entendam isso. Não existe um obstáculo maior, uma barreira maior que trava a nossa vida, sabe? Que nos impede, que nos paralisa, que faz com que a gente não consiga atingir a vida que a gente quer, em qualquer esfera que seja. Não existe obstáculo maior, bloqueio maior para a vida do que o medo e a ansiedade patológica. De verdade. É um bloqueio surreal. Eu falo isso porque eu passei dentro da ansiedade, tá? Pelo que eu vivi lá dentro e por todas as pessoas que eu tenho acompanhado no decorrer desses anos aí
dentro da psicologia. E esse é o grande problema da ansiedade, o sintoma físico, né? Ele é sofrido, é desesperador, eu sei, eu já tive. Eu atendo hoje pessoas que sofrem com os sintomas. Só que além do problema físico, sem sombra de dúvida, o maior sofrimento é a vida que você perde, né? Você vive uma vida aprisionada, uma vida onde você é escravo da ansiedade, porque você acaba fazendo tudo, tomando todas as suas decisões com um único motivo, né? Que é assim, o que é que não vai me deixar ansioso? Como que eu faço para evitar passar mal? Como que eu faço para não ficar sentindo essa angústia? Sabe? Ou seja, você fica escravo da ansiedade e os seus sonhos vão ficando cada vez mais distantes. A boa notícia, gente, é que isso é reversível, né? Se você já tentou de tudo, já tentou todas as terapias, tudo que viu na internet, já tentou relaxar, meditar, tomou suplemento, mas, Bruna, eu não melhorei. Quer dizer que isso não tem jeito? Essa melhora não é para mim? Então eu peço que você, por favor, fica comigo nessa aula até o final, tá bem? É verdade, gente, tem um bombardeio, gente, de informação na internet, mas isso não tem relação com a nossa melhora. Muito mais importante do que saber o que fazer imediatamente, sabe o que é? É saber quando fazer e como fazer. Eu vou até escrever isso porque eu acho importante. Mais importante do que saber o que fazer numa hora de ansiedade é saber quando fazer e como. A minha caneta tá fraca. É quando e como fazer, entende? O que vai fazer diferença é você conhecer de verdade a ansiedade e saber a maneira certa de aquietar ela no lugar dela. A nossa mente, de fato, gente, ela é um campo de batalha. A gente precisa aprender a guerrear na nossa mente. Caso contrário, ela vai nos vencer e ela vai paralisando cada vez mais a nossa vida, a sua vida. Você sabia, e isso é importante, que a ansiedade modifica os seus pensamentos? Você sabia que a ansiedade modifica os seus pensamentos? E eu sei que você, às vezes, fica até com medo do que está pensando, fica morrendo de medo de enlouquecer, de tanto absurdo que passa aí pela tua cabeça, não é verdade? Eu sei, eu sei. Pensa aqui comigo. Pensa aqui junto comigo. Vamos criar aqui junto um plano que vai te ajudar a superar o medo, sabe? Que vai te ajudar na batalha da ansiedade para você conquistar os sonhos, para conquistar as coisas que a ansiedade está roubando, está tirando de você. As coisas que a ansiedade e o medo estão te privando de viver, certo? Então, ó, entenda algo que é importante. A ansiedade muda. Deixa eu pegar outra cor. Ah, esse aqui eu acho que é ruim. Quer ver que vai manchar depois para eu limpar? Ai, que tristeza, né, gente? Quando a gente pega o lápis errado. A ansiedade muda sua forma de pensar. Que depois eu vou ter que apagar esse quadro, só quero ver. A ansiedade muda a sua forma de pensar, muda como você pensa. Por isso que eu chamo isso aqui de safadeza. Alto nível de safadeza. Ela altera a tua forma de pensar, ela altera a forma que você enxerga as coisas. Sabe por quê? Porque toda essa ansiedade, ela tá baseada no medo. Quando tu tá tendo uma crise de ansiedade é porque tu tá cheia de medo. Tu tá desesperada, assustada, o teu cérebro e disse assim, ó, alarme, incêndio, incêndio.
Então, isso é uma das primeiras coisas básicas que a gente precisa entender. Você não pensa do mesmo jeito quando está debaixo de ansiedade, de estímulos ansiogênicos. O seu pensamento muda quando você está debaixo de ansiedade. Então, o medo da ansiedade, o medo que a ansiedade causa, vai alterar a nossa cognição. E vocês vão entender melhor porque eu vou trazer exemplos, tá? Hoje aqui para vocês. Mas o medo, que é a base da ansiedade, ela muda a nossa forma de pensar. Então, escreva aí no chat para gravar essa frase. A ansiedade muda a forma que eu penso. A ansiedade muda a forma que eu penso. Eu tô preocupada com isso aqui. Olha, olha, olha. Ai. Cadê? Eu queria um paninho com álcool. Só aqui. Ah, aqui, ó. Vou pegar, peraí. Será? Mas nem tem mais álcool aqui. Ah, olha, safadeza. A ansiedade muda até o fundo do meu quadro. Vai ter que ficar com isso, tá, gente? Eu vi que eu peguei o lápis errado. Tudo bem, né? Ansiedade safada. Olha o que fez no meu quadro. Vamos embora, tá? Escreveram aí: a ansiedade muda a forma que eu penso. Olha, quando eu aprendi sobre isso, ai, que alívio que trouxe na minha cabeça. Não sou eu que tô só viajando aqui na maionese. Não. Eu tô debaixo de estímulo ansiogênico e isso tá mudando a minha forma de pensar. E é legal a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas se assustam com o que pensam, né? Com os pensamentos que a ansiedade produz. Eu tenho pacientes que me dizem assim, ó: Bruna, eu tenho vergonha e eu tenho até medo de falar o que eu pensei quando eu estava ansiosa, porque eu jamais pensaria isso na minha vida. E eu sempre respondo assim, ó: eu sei, a ansiedade muda a forma de pensar. Muda. Então, nas fobias, nos processos fóbicos, que fobia é o medo máximo, assim, o desespero. Nas fobias, que é quando a gente sente o maior medo de todos, é bem comum que surjam muitos pensamentos negativos, que vão falar o quê? Sobre o medo de enfrentar os gatilhos. Por exemplo, a pessoa tem fobia de elevador. Alguém aqui tem fobia de elevador? Aí os pensamentos que podem surgir na mente dela sobre a possibilidade de ter que entrar nesse elevador são catastróficos. Às vezes até pensamentos irreais, de coisas bem difíceis de acontecer dentro do elevador. Sabe por quê? Porque esses pensamentos que surgem, eles superestimam. Sabe o que é isso? Eles exageram. Superestimam. Eles ficam exagerados, esses pensamentos. Eles ficam exagerados. O perigo que esses gatilhos podem causar. Eu vou entrar dentro do elevador e eu vou ter um colapso mental, ou vai cair um raio que vai fazer o elevador parar e ninguém vai me socorrer. É uma catástrofe ambiental. A ansiedade exagera, ela aumenta aquele pensamento. Sabe aquele amigo fofoqueiro que sempre aumenta a fofoca? Ele dá um upgrade na fofoca, não é verdade? Ele dá um upgrade, ele bota um salzinho, ele dá um temperinho a mais para ver o parquinho pegando fogo. Pronto. Esse amigo é a ansiedade. Ela vai exagerar o perigo, ela vai aumentar a realidade, ela vai dar um hiperfoco. Ela vai dar um hiperfoco em coisas bem pequenininhas. Tudo isso está baseado no quê, gente? No medo, que nós falamos na aula anterior sobre o ciclo do medo. Então, quando esse amigo fofoqueiro chegar fofocando na tua cabecinha, tu diz para ele: sai para lá, ansiedade. Vaza, pega o beco, tá? No pânico, para quem sofre, é a mesma coisa.
Existe o quê? Deixa eu apagar aqui. Existe uma interpretação errada. Ai, eu adoro esses quadros, mas é uma bênção, né, gente? Tudo mancha. No pânico, a mesma coisa. Existe uma interpretação errada do pensamento. Existe uma interpretação errada do quê? Do meu pensamento e das sensações físicas. Porque no pânico, a gente acredita que as sensações físicas estão nos matando. E, na verdade, elas são reações biológicas naturais que nós vimos ontem na aula, lembra? A tua mente, ela interpreta, ela entende de uma maneira distorcida o que de fato está acontecendo. Calma, dá uma respirada aí. Dá uma respirada, pega fôlego que eu vou explicar tudo, tá? Mas vocês estão conseguindo entender, não é? Me deem um toque aí no chat. Tem gente que me diz assim, ó, Bru, então eu vivo num ciclo de mentiras? E eu respondo, muito provavelmente. Muito provavelmente. Mas você está presa nesse ciclo de medo ansiogênico. Você só está presa nesse ciclo de medo ansiogênico, né? E por isso que é muito importante que vocês assistam a aula de ontem, porque você não fala sobre as suas dores, as suas frustrações, traumas, abusos, angústias. Então o medo, ele vai gritar do lado de dentro e o corpo vai responder do lado de fora com os sintomas, tá? Aquilo que você pensa causa o que você sente. Aquilo que você pensa vai causar aquilo que você sente. Escreva aí no chat. Hoje eu tô teacher, professorinha. Escreva aí para gravar na memoriazinha de vocês. Aquilo que eu penso causa o que eu sinto. Escrevam aí. Aquilo que eu penso causa o que eu sinto. Quanto mais assustado você fica com isso, mais consequências aparecem, mais sintomas vão surgindo, mais palpitação, mais sufocamento, até que a pessoa corre para o hospital, vai para o pronto atendimento. E aí a gente entra no ciclo do medo que nós falamos na primeira aula. Vai entrando no ciclo, tá? Rapidinho a gente entra dentro desse ciclo do medo. Então, por isso que a gente tem que... Não, na verdade, assim, ó, tem gente que nem entra mais numa academia, né? Ela nem vai na academia, porque o erro de pensamento dela faz ela acreditar que o coração que acelera é sempre uma crise. Aí ela nem consegue se movimentar fisicamente porque ela se assusta com tudo. E isso está baseado no quê, gente? No nosso erro de pensamento. Vamos arrumar aqui. O nosso erro de pensamento. Eu quero um álcool. Será que alguém consegue me trazer um álcool? Jesus, não era para acontecer isso, tá? Mas tudo bem, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Vamos lá. Erro de pensamento, tá? E isso aqui é muito importante. Nós até começamos a falar sobre isso ontem. Gente, eu não sei o que tá pior, se é isso ou as minhas canetas. Mas vocês me perdoem, tá? Erro de pensamento. Ó. Tá dando para ler aí? Tá bom, né? Tá uma bagunça, mas ok. Vamos lá. Erro de pensamento. Quando a gente se assusta com tudo, sabe? Quando a gente se preocupa, a gente tá julgando, a gente tá praticamente afirmando que a probabilidade daquela situação acontecer no futuro, ela é
real. Por isso que o nome se chama preocupação, é uma pré-ocupação. É uma ocupação prévia. Olha o nome, pré-ocupação. Pré de prévio e ocupação de ocupar a mente antecipadamente. Ou seja, a gente ocupa a nossa mente com pensamentos antecipatórios de coisas que nem aconteceram e a gente julga ele como verdadeiro. É ou não é verdade? Eita! É! Nem aconteceu e a gente já determina como se eles fossem reais. E a gente nem vai na viagem porque eu já sei que eu vou passar mal nessa viagem, então eu cancelo ela antes. Eu nem vou na casa da minha amiga no aniversário porque eu já sei que eu vou passar mal, então eu já cancelo. Eu já aviso que eu não vou. A gente julga e determina aquilo como uma verdade. O coração que deu uma palpitada mais forte, do exemplo que eu dei, acabei de dar, só levou a pessoa para aquela crise final porque o pensamento dela preocupou a mente dela com uma possibilidade de uma doença, de um mal-estar muito súbito. Vocês estão entendendo? A mente burlou todas aquelas hipóteses que vocês escreveram ali no chat. Burlou. A mente falou, isso é ataque, isso é um monte de coisas. Como a nossa mente ela não distingue o que é real e o que é imaginário, se você pensa nessa situação e libera junto uma emoção, pimba! O cérebro reage. Ele reage com os estímulos de defesa, os sintomas físicos. Lembra que a gente falou isso na aula também? É uma reação. Olha como uma coisa, gente, está encaixada na outra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Gente, eu adoro falar sobre isso. Eu gosto muito, sabe por quê? Porque é uma maneira muito clara e objetiva de desmascarar a ansiedade. Ela tem que ser desmascarada porque ela é uma mentira. E o seu cérebro, ele não sabe distinguir quando aquilo que tu tá pensando é imaginário ou é real. Ou se é só um pensamento aleatório. Então, toda vez que você fica lá horas e horas pensando um monte de besteira, o teu cérebro tá reagindo. Ele tá ligando lá o alarme de perigo e o teu corpo tá emitindo vários sintomas para te avisar que tu tá em perigo. Mas tu não tá em perigo. Isso nós chamamos de erro de pensamento. Erro de pensamento. Basta você se assustar com um sintoma que o seu pensamento já te leva para o caos e aí já era, tá? Quando eu sofria com as crises, gente, bastava eu achar que a minha mão estava levemente suada, já era. Em poucos minutos a minha mente me levava para a crise e eu achava já que estava desmaiando, que eu estava com a pressão baixa e quando eu via eu estava mal. A verdade, sabe qual é a verdade? Eu nunca desmaiei, nunca. Eu só entrava em crise por medo de algo que nunca aconteceu. Eu nunca desmaiei. Então, hoje eu quero que vocês aprendam a ser mais espertos e a não cair nas ciladas da mente, sabe? É treinar a mente. Isso que eu tô trazendo é para despertar vocês. Para e pensa antes de se assustar com tudo. Eu sei que vocês já estão inseguros com o corpo, com os sintomas, com os pensamentos. Mas como não existe fórmula mágica, eu preciso ensinar vocês a não serem mais manipulados por pensamentos ansiogênicos, porque eles não são reais. A maioria deles nunca vai acontecer. Então, pessoas que sofrem de ansiedade, elas cometem erros no seu julgamento. A gente é juiz de muita coisa, não é verdade? A gente é juiz de muita coisa. Como que é erro de julgamento? Como a pessoa ela tá muito assustada, insegura com tudo,
qualquer coceirinha na pele é uma doença rara. Qualquer tosse de gripe é Covid. E ela já se imagina até na UTI. Qualquer dorzinha de cabeça é tumor cerebral. Qualquer bolinha no corpo é nódulo. E por aí vai. Então, esse julgamento geralmente é errado na vida do ansioso. É um erro de pensamento que te leva a um erro de julgamento. E é interessante porque geralmente os pacientes ansiosos que sofrem de hipocondria, que é o medo das doenças, são os pacientes mais saudáveis, né? A saúde está sempre maravilhosa fisicamente, mas é a mente que sempre está dizendo que está prevendo algo ruim. Não é verdade? A saúde, às vezes, do ansioso está impecável, mas a mente dele está dizendo, tem alguma doença, vai aparecer, ainda não acharam. Então, por mais saudável que eles estejam, eles ainda estão em busca de doença. Ou estão sempre esperando ela chegar a qualquer momento. Erro de pensamento. Julgamento errado. E é claro que isso está muito ligado com o quê, gente? Com as raízes de pensamento, que a gente se aprofunda bem mais lá dentro do programa do Liberte-se da Ansiedade. Do programa, nós estamos na jornada, mas existe o programa, tá? Lá dentro do programa a gente detecta todas as raízes, a gente ajuda vocês a saírem desse looping de distorção. Na primeira aula, a gente já deu uma boa pincelada em algumas raízes, né, na aula anterior, mas ainda tem, muitas outras raízes para a gente tratar, tá? Então, olha só. Hoje eu quero ensinar vocês a como desafiar os erros de pensamento. Como que a gente vai desafiar esse pensamento? Porque ele está vindo na minha cabeça dizendo um monte de mentira. Eles são distorções cognitivas. Distorções cognitivas. São padrões de pensamento irreal. E eles são prejudiciais porque eles só aumentam a ansiedade. Eles te deixam mais ansiosos. Então, como que a gente vai desafiar esses erros de pensamento? Eu acho que eu estou desistindo já dessa... Eu tenho folha aqui atrás, mas eu acho que a folha, com essa caneta, não sei se vai dar. Mas vamos embora aqui. A gente já está aqui, né, galera? Vamos embora. Todo esse material vocês vão receber depois, tá? Quem está no grupo, recebe lá no grupo. Acho que a caneta vermelha tá melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, para desafiar esses erros de pensamento. A primeira se chama conscientização. Conscientização. Para a gente desafiar a conscientização. Talvez esse daqui, gente, seja o mais complexo. Porque a gente precisa aprender a reconhecer quando a gente está caindo numa armadilha da mente. Quando que esses pensamentos, eles estão ocorrendo. Então, uma das perguntas que você pode fazer para identificar que esse pensamento é um erro, são essas aqui, ó. Eu estou pensando de uma maneira muito exagerada? É muito exagerado? Exagero. Eu estou considerando outras possibilidades? Eu estou considerando outras possibilidades ou eu só estou determinando essas? Sabe? A consciência, ela facilita o questionamento consciente dos seus pensamentos distorcidos. Eu sei que é muita palavra, mas olha, a nossa consciência, quando a gente está consciente, é quando a gente está raciocinando. A gente consegue questionar melhor os nossos pensamentos errados quando a gente está raciocinando sobre eles. Então, você pode se perguntar assim, ó, eu estou interpretando essa situação de maneira realista
Existe outra maneira de enxergar essa situação sem ser só nessa catástrofe? Será que eu consigo entrar no elevador e não ter um piripaque emergencial todas as vezes? Quais são as outras possibilidades? Esse questionamento vai te ajudar a desafiar os teus erros de pensamento, que a gente quer o quê? Desafiar. Eu quero desafiar esses erros de pensamento. Então, quando eu começo a questionar, eu consigo desafiar melhor esses erros de pensamento e eu começo a substituir ele por pensamento mais equilibrado, um pensamento mais realista. Então, por exemplo, ao invés de pensar isso sempre dá errado, você pode reformular essa frase. Às vezes, as coisas podem dar errado, mas isso não significa que eu não posso lidar com isso. Então, a conscientização, ela precisa de prática, tá? Prática contínua, para ela se tornar uma habilidade, gente. Para a gente poder questionar, desafiar os nossos erros de pensamento. A conscientização é ser consciente daquilo que você está pensando. Tem que ser real, tem que ser consciente, precisa trazer para a realidade. Porque muitas vezes a gente não para fazer essa análise. Meu Deus, da onde que veio esse pensamento? Por que eu só penso nisso? A gente vai aceitando tudo, vai aceitando tudo que passa pela mente. E isso não tá certo. Não tá certo. Então, quanto mais você praticar essa conscientização, mais habilidoso você vai ficando, tá? Para reconhecer, para conseguir desafiar esses padrões de pensamentos negativos. Estão entendendo, gente? E isso é tão legal quando a gente consegue fazer isso, gente. É tão legal. Vocês precisam colocar em prática, tá? Tem um momento que vai ficar mais fácil reconhecer, tá? Reconhecer que aquele pensamento é intrusivo. Eita, peraí, que eu pensei uma coisa muito louca aqui. Deixa eu voltar aqui para a consciência, para a realidade. Então, não está condizendo com a minha situação. A conscientização, ela vai te capacitar você a responder de uma forma mais equilibrada aos seus pensamentos negativos. Em vez de reagir a eles, vamos pensar um pouquinho antes. Não aceita tudo de primeira. Pensa, avalia. Então, é uma ferramenta poderosa, tá, gente? De verdade, de verdade. Eu uso isso daqui diariamente. Diariamente. Quando eu percebo que veio uma angústia, às vezes eu nem sei detectar exatamente o pensamento. Mas a primeira coisa que eu faço é: será que isso que eu estou pensando, que passou na minha mente agora, é muito exagerado? Então, é uma ferramenta poderosa para a gente compreender os erros. Então, aprendam a identificar, para depois aprender a questionar e aí a gente substituir os pensamentos exagerados por pensamentos reais e conscientes, tá? É isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Se conscientizar dos pensamentos errados, questionar e depois substituir ele por pensamentos novos e positivos. Estão entendendo, galera? Tá entrando aí? Tá entrando? Qual é o segundo ponto do nosso desafio de erros de pensamento? Depois que a gente já se conscientizou, a gente vai entrar para essa parte de questionamento, que não tem como a gente fugir, porque pensamento precisa de novos pensamentos. Eu só consigo pensar de uma maneira diferente pensando sobre aquilo. E essa aqui é a nossa fase crucial para a gente enfraquecer os erros de pensamentos, tá? Que é aqueles que estão distorcidos da nossa realidade. Então, primeiro, examine as evidências. Pergunte para você mesma aí, ó, qual é a evidência? Qual é a evidência de que esse pensamento aqui é real? Qual é a evidência de que isso daqui é uma realidade? Isso que eu pensei é de fato uma realidade? Qual é a prova que eu tenho de que isso que eu estou pensando é real e vai acontecer? Muitas vezes.
Mas muitas vezes mesmo, os erros de pensamento estão baseados em suposições ou interpretações distorcidas da realidade. E isso geralmente, gente, isso aqui é legal, porque isso acontece muito em casamento. A gente fala uma coisa e o marido distorce para outra, fora da realidade. Não é verdade? Mas é exatamente isso que o pensamento na ansiedade faz. Ele muda tudo. Tu fala uma coisa e ele interpreta outra. Quem se identifica? Então, quando você questiona a realidade, daquela imaginação, geralmente ela vai estar, gente, ela vai estar infundada. Não vai ter uma evidência concreta. E isso vai te ajudar a diminuir a intensidade da ansiedade. Ela vai ficar mais fraca. Então, depois disso, considere assim, ó, questionar, tá? Existe outra maneira de interpretar essa situação? Os erros de pensamento, eles tendem a ser muito rígidos. É aquela coisa, é sempre do mesmo jeito, é inflexível. E ele acaba ignorando outras possibilidades. Então, questionando, você pode descobrir também que há mais de uma maneira de ver a situação, sabe? E isso pode te ajudar muito a reduzir a ansiedade. A ansiedade que está sempre associada a esses pensamentos negativos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Imaginem essa situação, tá? Que você tem uma apresentação importante no trabalho. E aí você começa a pensar, eu nunca vou conseguir. Não, eu nunca vou conseguir fazer uma apresentação decente. Eu sempre gaguejo, eu esqueço o que eu tenho que dizer, eu vou fazer papel de ridícula, né? Vou fazer papel de boba na frente de todo mundo. Nessa hora, você precisa detectar a consciência desses pensamentos, porque eles são visivelmente uma distorção. Eles são uma insegurança. Na verdade, eles são a sua insegurança falando, mas não são uma realidade, porque você só está imaginando tudo isso. Não está acontecendo. Aí você vai entrar agora com o questionamento na mente, né? Quais são as evidências? Qual é a evidência que esse pensamento ele é real? Ele está acontecendo agora ou ele é só uma hipótese? Então, qual é a evidência? Qual é a evidência? Está acontecendo? Ou será que é só uma hipótese que eu vou fazer tudo errado? Aí, você pode também se lembrar de situações anteriores em que você teve sucesso numa apresentação, né? Algum elogio que você recebeu pelo seu trabalho. Isso sugere que a sua crença, né, de que nunca consigo fazer uma apresentação boa, ela pode não ser totalmente verdadeira. Depois você questiona de novo. Será que existem outras maneiras de interpretar essa situação? Será que existem outras maneiras de interpretar essa apresentação? Ou sempre eu tenho que me dar mal? Em vez de pensar que você vai fazer papel de ridículo, por que não pensar que errar é normal? Até mesmo profissionais muito experientes passam por momentos de nervosismo. Isso traz a realidade para a tua consciência. Eu não estou querendo ser positiva, eu estou sendo realista. Isso vai reduzir bastante, gente, a pressão que você está colocando sobre você mesmo. Isso pode mudar o rumo de muita coisa. E aí, você ainda pode continuar com os questionamentos, né? Pensando aí qual a probabilidade que o pior cenário que eu esteja imaginando realmente aconteça. Será que esse cenário pode mesmo acontecer? Ou eu estou exagerando naquele momento, tudo ao meu redor, tudo está ruim, tudo é pessimista, tudo é desagradável, né? A gente fica negativando os pensamentos.
Então, aprenda a entender o ciclo que o seu pensamento está te colocando. Fica atento aos exageros. Eu escrevi aqui exageros, aqui ó, exageros. Sempre e nunca. Sempre acontece assim. Sempre me lasco. Sempre me dou mal. Sempre me sabotam. É um exagero, sempre. Ou nunca dá certo. Nunca consigo. Nunca me dou bem. Isso é exagero. Então, essas perguntas, esse questionamento aqui, essa compreensão da estrutura desse pensamento pode mudar a tua perspectiva de pensamento ansioso. Pensamento negativo, ansioso, para uma visão mais equilibrada, mais realista da situação. Isso, gente, ajuda muito a reduzir a ansiedade, absurdamente. E aqui eu usei um exemplo de apresentação, né? Porque muitas pessoas sofrem, né, com ansiedade quando tem que ficar na frente de muitas pessoas. Então, esses questionamentos, eles podem ser feitos em qualquer situação ansiogênica. Olha, se vocês não estão anotando tudo isso que eu estou passando, fiquem tranquilos, tá? Porque a gente vai liberar o material de apoio com o resumo dessas aulas para vocês. Mas quem puder, anota, já vai colocando isso em prática, tá? Quem puder ir fazendo anotações é bem legal. Então, ó, lembre, a ideia aqui é questionar os erros de pensamento, tá? Para entender se existe outra maneira de interpretar aquilo que a tua mente está dizendo, tá te causando muito medo, tá? Tá te deixando ansioso e nervoso. E geralmente tem outra maneira de pensar. Então, a gente começou falando sobre conscientização, falamos sobre questionamento e agora o terceiro e último se chama reformulação. E eu gosto muito desse. Reformulação. Ó, aqui a gente vai ter que aprender a pensar certo, a pensar bem, porque a reformulação nada mais é do que a gente substituir os pensamentos negativos por afirmações mais equilibradas, sabe? Por pensamentos mais realistas. Então, vamos pensar aqui, ó, num exemplo. Ao invés de pensar assim, ó, eu sempre falho, eu sempre erro, a gente vai reformular esse pensamento para algo mais real, tipo, eu posso aprender com os meus erros, eu também posso crescer dessa forma, né? Ao invés de pensar, todo mundo sempre me julga, todo mundo sempre me rejeita, a gente vai reformular para um pensamento mais realista. É verdade, pode ter algumas pessoas que podem não gostar de mim, mas outras podem me aceitar, outras podem valorizar a minha autenticidade. Então, a gente vai substituir. E olha, vejam que aqui a gente não está usando de pensamento positivo, pensamento positivo tóxico, sem sentido. De jeito algum. Mas são pensamentos mais realistas. Eles condizem com a verdade, tá? Então, ao invés da gente pensar que nunca dá certo para mim, nunca funciona comigo, a gente pode reformular esse pensamento. Olha, eu já enfrentei muita dificuldade na minha vida, muitos desafios, na verdade, lá no meu passado. Mas eu também tive alguns sucessos. Eu também tive alguns momentos felizes. Eu posso encontrar maneiras de criar mais oportunidades para o meu futuro, né? Eu não preciso ficar nessa catastrofização de que nunca nada dá certo para mim. Então é praticar a realidade. E eu não quero que vocês pensem que a reformulação é pensar vai dar certo, eu consigo, todo mundo me ama, ninguém me acha ruim. Não é, gente, mas é sobre reorganizar a mente no equilíbrio, na consciência, na realidade. Então, para isso, você precisa de exercício mental. É forçar a cachola para reaprender a pensar,
porque isso vai te deixar mais equilibrada, emocionalmente mais equilibrada, vai diminuir a intensidade dos pensamentos negativos, porque eles vão perdendo a força. Quando você começa a reestruturar os seus pensamentos, isso ajuda na sua autoestima, na autoconfiança, ajuda na visão que você tem até de você mesma, tá? Mas se, por acaso, você não se atentar para esses pensamentos, esses erros de pensamento, para essas armadilhas da sua mente, isso vai gerando uma tendência de você estar sempre preocupada. Vai se tornando aquele ciclo do medo que nós falamos ontem. Porque eu vou ficando com medo. Lembra que nós falamos aqui do medo? Medo por acreditar que eu não possuo capacidades. Medo por acreditar em uma ameaça muito maior do que ela realmente é, sabe? Medo de uma nova possível crise, medo do incerto, medo do improvável, medo do futuro e por aí vai. Percebam que tudo isso está baseado nos pensamentos, tá? Na forma como o ansioso ele se vê, como ele se enxerga. Então entendam, internamente, aqui dentro, ó, internamente, o ansioso ele está aprisionado no medo, tá? Ele está aqui nesse ciclo aqui, ó, ele está nesse medo. Medo e pensamentos ruins. E aí, quanto mais medo ele tem, mais pensamento ruim gera. E aí, quanto mais pensamento ruim gera, o medo aumenta. E aí, eles ficam se retroalimentando, tá? Quanto mais medo eu sinto, mais pensamento negativo surge. Então, internamente, a pessoa está cheia de medo. Externamente, do lado de fora, esses pensamentos e esse medo, eles se manifestam em forma de sintomas físicos. Então, se você quer diminuir esses sintomas físicos que te assustam, que te deixam super nervosa, né? Taquicardia, tremedeira, a gente vai ter que cuidar do que está passando aonde? Na cabeça. Por isso que tomar remédio, tomar um diazepam, um Rivotril, um alprazolam, é só uma maneira de remediar, abafar o que precisa ser tratado. Porque pensamento não se trata com antidepressivo, nem com calmante. Esses remédios você toma para sentir, para parar de sentir os sintomas, sentir numa proporção menor, para parar de sentir esses sintomas. E aí, só que esses sintomas, eles só estão aparecendo no teu corpo porque a tua mente está doente. A mente está adoentada, está cheia de pensamento negativo, limitante, catastrófico. E você está viciada em pensar sempre da mesma maneira. Por isso que toda vez o corpo reage. Então, trata de cuidar da tua mentalidade, daquilo que passa aqui, ó. Que vocês vão sentir a diferença, é absurda. A estrutura do pensamento é que precisa ser tratada. Então, pensa aí quais são as tuas estratégias. Não deixa a ansiedade te consumindo todos os dias. Não deixa a vida só te levar. Toma as rédeas. Organiza as tuas emoções. Isso demanda tempo, demanda trabalho, vai demandar dinheiro, mas é por você. É a sua realidade que está em jogo. Essa jornada aqui, gente, não é um faz de conta. Aqui tem, ó, estudo com força. É busca de técnica incessante, técnicas que funcionam, que trazem transformação. Isso aqui é ciência. E eu falo isso porque eu senti na pele o desespero que a ansiedade produz. Eu sei que não é brincadeira. Mas agora, colocar em prática é com você, tá? Eu só saí desse lugar quando eu comecei a agir. O nosso cérebro, gente, ele é uma máquina poderosa. Poderosa. E eu sei que eu já tô girando aqui chave na cabecinha de muita gente, tá? Porque para algumas pessoas, tudo isso já começou a fazer um sentido diferente, tá? As coisas estão fazendo sentido. E quanto mais a gente descobre, mais liberto fica.
E aí a gente começa com um novo ciclo de pensamento, um novo jeito de pensar. Aquilo que eu estou pensando está causando transformação. Então, um fato que vocês devem pegar como regra na luta contra a ansiedade patológica, eu vou escrever aqui porque isso aqui é importante. Uma coisa que vocês têm que pegar como regra é o comportamento. É o comportamento. Isso aqui é uma chave essencial, gente. Comportamento. Ação. Atitude. Enquanto vocês continuarem se comportando da mesma forma de sempre, o resultado vai ser sempre o mesmo. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Eu penso, eu sinto alguma coisa e aí eu reajo. Tá sempre presa no mesmo ciclo. Esse ciclo ele se repete, ele não tem fim. Se você quer sair desse ciclo de medo, você vai ter que aprender a alterar o comportamento. Inclusive aqui nessa jornada, mudar hábitos, vícios. É para isso. Você vai ter que ter bastante coragem para tomar uma atitude. Porque vocês podem passar 3 dias aqui comigo, gente, me ouvindo, aprendendo muito sobre a ansiedade. Mas se vocês não colocarem nada em prática, se não alterarem o comportamento no dia a dia de vocês, eu sinto dizer, foram só mais 3 dias que não fizeram nenhuma mudança na tua vida. Olha, nada muda enquanto a gente não muda. Não é verdade? Nada muda enquanto você não muda. Nada mudou para mim enquanto eu estava quieta, sofrendo sozinha lá calada no meu quarto, achando que eu ia dar conta de resolver tudo. Não dá certo. A gente precisa de ajuda, precisa de instrução. A gente precisa fazer escolhas, tomar decisões. Escolher entrar num programa como Liberte-se, que tem auxiliado aí inúmeras pessoas com conteúdos que transformam a mente, isso é uma decisão. Isso é decidir por você mesma. Agora, esperar que as coisas mudem sozinhas, ou que alguém faça uma mágica, ou esperar para resolver isso depois, amanhã. Ai, quando eu tiver tempo para pensar nisso, gente, cada dia que você atrasa o seu processo, pior ele fica. Pior fica. Tem pessoas que demoram tanto tempo para buscar ajuda com a ansiedade que quando elas chegam pedindo ajuda num processo terapêutico, já virou um transtorno. Ela já está numa TAG, numa ansiedade generalizada, já está vivendo um TEPT, um estresse pós-traumático. E aí vai piorando porque não é tratado. Então não se demore, tá certo? Por favor. Olha, nesse conteúdo aqui de hoje, gente, eu sei que já tem pessoas querendo soluções mais completas, mais detalhadas, querendo se aprofundar nisso daqui. E isso é possível. Existe sim um processo de libertação, por isso que o nome da nossa jornada é Liberte-se. Mas se você quer se aprofundar ainda mais nisso, você quer de fato desbravar os seus medos, as suas inseguranças, eu quero te dizer que o programa Liberte-se, e eu já estou avisando, porque é óbvio que eu vou abrir as inscrições para o programa, sempre no final das jornadas eu abro para quem quer. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Eu vou explicar tudo o que vocês vão ganhar nessa turma, eu vou explicar todos os medos que você vai poder tratar dentro do Liberte-se. E eu já estou avisando porque já tem gente me pedindo, me perguntando sobre a nova turma, tá? Tá mandando mensagem para o suporte, estou super feliz, eu vou amar poder acompanhar vocês durante um ano no meu programa, mas amanhã eu vou explicar tudinho com bastante clareza para vocês. É uma excelente oportunidade para quem quer. Ouçam, excelente oportunidade para quem quer. Se você não quer entrar no programa, fica tranquila. Ó, relaxa. Eu ainda assim eu vou continuar entregando conteúdo de valor para vocês, conteúdo de valor. O Liberte-se é uma oportunidade para quem quer tratamento específico, tá? Para quem quer se tratar de vez, se libertar de vez da ansiedade.
Mas nesse momento agora, eu quero que vocês compreendam tudo que a gente aprendeu até aqui, porque eu sei que tem bastante conteúdo para a gente dirigir. Vamos focar primeiro nisso, tá? Imagina que a vida inteira vocês pensaram do mesmo jeito. E hoje a gente está tentando pensar de uma maneira nova, a gente está tentando refazer aí a rota. Então, vocês estão entendendo que alguns comportamentos vão ter que ser trocados, vão ter que mudar, e eu tenho certeza que algumas emoções aí vão aflorar no seu dia a dia e você vai conseguir se compreender melhor, vocês vão se lembrar do que eu disse aqui, vão repensar a história de vocês, e é isso que vai alterando o ciclo da mente, dessa mente que já está acostumada nesse erro. A gente, de fato, precisa alterar a rota, mudar o trajeto para poder chegar num destino diferente, tá? Chega de só aceitar pensamento negativo e não fazer nada para combater. Hoje vocês receberam muita instrução de como questionar a mente, como reformular a forma de pensar para uma nova realidade. Sejam intencionais nessas mudanças, tá? Nesses pensamentos negativos. Meus amores, revisem as aulas, tá? Sabe aonde tá? Sabe aonde vocês vão assistir as aulas? No Bruflix. Bruflix, sabe o que é o Bruflix? É o meu site, onde nós temos todos os episódios da nossa jornada Liberte-se da Ansiedade. E é importantíssimo que você reveja essas aulas. Revisem os episódios para que vocês consigam, de fato, aí alterar as conexões cerebrais de vocês. É bem importante que vocês entendam tudo que a gente está falando aqui. E eu já vou adiantar para vocês que amanhã, no próximo episódio, eu vou falar sobre a cura da ansiedade. E eu sei que é um tema bem polêmico, mas eu vou trazer aí para vocês muita informação sobre a ansiedade, sobre a cura. Vou responder muitas dúvidas que eu sei que está rolando aí na cabecinha de vocês. Vou trazer informação do programa, mas por enquanto hoje eu quero que vocês revejam os episódios, tá? Ou encaminha para quem precisa de ajuda nessa área também, tá bom? A galera vai colocar todos os links aí dos chats, tudo que tem de link aí eu coloco aí no chat pra galera, tá bem? Eu vou respondendo todas as perguntas de vocês. Tem link Não, tem material, tá? Esse material aqui vai ficar todo disponibilizado para vocês no grupo do WhatsApp. É muita informação. No grupo do WhatsApp. No Bruflix, que é no site, vocês assistem as aulas, os episódios, tá? Que vão ficar disponíveis por um determinado tempo. Depois as aulas saem. Então é importante que vocês assistam e pratiquem. Peguem o material de apoio que também vai estar no grupo do WhatsApp e que vocês recebem por e-mail também, tá bom? Amanhã a gente se encontra para essa aula bafônica sobre a cura da ansiedade. Não faltem, coloque aí para despertar, que eu estou esperando sem falta. Um beijo grande, obrigada pelo carinho, pela atenção, pela confiança mais uma vez. Eu amo estar aqui com vocês. Amanhã a gente tem um encontro marcado. Beijo, fui. Tchau.